Muito bem, meus amados, boa noite. Uma alegria podermos estar juntos mais uma vez e uma grande vitória da parte do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Os irmãos acreditam que foi o Senhor que nos fez estar aqui ou não? Foi Ele. Foi Ele, irmãos. Senão teríamos mais. Os irmãos entendem? Cada vez que nos reunimos é misericórdia e graça de Deus sobre a nossa vida. Nos conduzindo, nos guiando como igreja. Louvado seja Deus. Vamos avançar com o nosso estudo no livro de Salmos. Vamos ao Salmo 21 e vamos fazer a leitura. A alegria do Rei na soberania de Deus. Deus é soberano. É um salmo de ação de graças pela vitória. Vamos ler a palavra do Senhor. Um salmo de Davi também. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar mais uma vez, meus amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já chegamos à tua santa presença, à tua santa presença mais uma vez, reconhecendo que tu és o Rei soberano sobre todas as coisas. Senhor, nesta noite abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua palavra, a glória do teu Filho Jesus, a suficiência da tua graça, Senhor. Guarda os nossos corações, que o nosso coração não encontre satisfação nas coisas deste mundo, Senhor. Na nossa força, nos nossos próprios recursos. Que a nossa satisfação, Senhor, seja somente em Ti. Humilha o nosso orgulho, fortalece a nossa fé, conforma-nos, Senhor, como nos diz a Tua santa palavra, à imagem do Teu Filho.
Que o teu Espírito Santo ilumine as Escrituras e que Ele aplique profundamente esta verdade aos nossos corações. E que toda a glória pertença unicamente a Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, meus amados. Como eu fui adiantando na semana passada, o Salmo 20 e 21, eles estão ligados. O Salmo 21 é uma continuação, uma resposta do Salmo 20. Se vocês se lembram, no Salmo 20 havia uma batalha, não é? Uma oração, uma intercessão, uma dependência, um clamor, não é? Agora, no Salmo 21, nós vemos a resposta de Deus, não é? Deus responde. O rei foi preservado, a vitória foi concedida e o povo adora. Durante a Segunda Guerra Mundial, conta-se uma história de um jovem soldado que regressou vivo depois de uma batalha extremamente violenta. Muitos dos seus companheiros morreram. Tinha havido explosões por todo o lado, um tiroteio contínuo, um caos, muito medo, desespero. Quando finalmente ele volta para casa, toda a cidade onde ele morava estava lá para o receber como um herói. As pessoas queriam ouvi-lo, queriam que ele lhes contasse sobre a coragem que ele teve, acerca da sua habilidade na batalha, da sua estratégia militar, como é que ele fez, como é que ele conseguiu sobreviver. Tantos morreram e ele, afinal, conseguiu sobreviver. Ele estava de volta. Reuniram-se uma multidão, muita gente, à volta dele para o ouvir, para que ele contasse a história da sua bravura naquela guerra, naquela batalha. Então alguém ganhou coragem e perguntou-lhe: como é que tu conseguiste sair vivo dessa batalha tão violenta e tão sangrenta? O jovem acaba por ficar em silêncio alguns segundos, olhou para eles, olhou para as suas mãos, suspirou profundamente, as lágrimas começam a correr dos seus olhos e ele começa o seu discurso. E ele diz-lhes: querem saber a verdade? A verdade é que havia lá muitos homens melhores do que eu, mas acabaram por morrer naquele campo de batalha. Eu não sobrevivi porque eu era o mais forte, muito menos porque eu era o mais estratega e o mais inteligente. Nem pensar, nem passe pela vossa cabeça que eu era o mais corajoso. Houve tantos momentos que eu tremia de medo, quase que morria. Houve momentos em que pensei que era tão violento que eu iria mesmo morrer. Se eu estou vivo hoje aqui diante de vocês, é porque Deus decidiu guardar a minha vida e me sustentar. Naquele momento, quando Ele termina, o ambiente mudou radicalmente naquele lugar. Mudou porquê? Porque todos perceberam
que aquele jovem soldado tinha percebido algo muito importante e de uma profundidade tremenda. Ele tinha entendido que a sua preservação com vida, o facto de ele estar vivo, não era um troféu que tinha a ver com ele, com as suas forças, com a sua capacidade, com a sua inteligência. Mas o facto de ele estar vivo ali diante daquela multidão era um testemunho da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Este é o espírito do Salmo 21, meus amados. O rei regressou da batalha. Vitorioso, ele venceu. Ele voltou vivo, intacto, Deus o preservou. Exaltado, não é? Toda a gente exaltava o rei. Mas reparem que o rei do Salmo 21, ele não diz, foi a minha espada que me salvou. O exército que eu treinei foi o exército que me protegeu, que me guardou, que me sustentou. Foi a minha habilidade que fez com que eu estivesse aqui. Não, não é isso que o rei diz. O rei diz, na tua força, Senhor, o rei se alegra. O Salmo 21 é um testemunho como o deste jovem, de alguém que aprendeu que toda a vitória verdadeira pertence ao Senhor. Esta é uma das lições, parecendo que não, mais difíceis para o nosso coração. Para o nosso coração humano. A nossa natureza adâmica, ela adora a autossuficiência. Ela adora o controle, a autopromoção. Vocês percebem? A independência. Nós gostamos de pensar assim, eu consegui. Eu venci. Eu tive força. Eu aguentei firme. Aqui estou eu. Eu tive controle. Eu controlei-me. Eu controlei as coisas. Eu tive controle sobre as circunstâncias. Não era fácil, mas eu controlei. O Salmo 21 desconstrói isso e derruba isso na nossa vida, irmãos. E isto parecendo que não. Na nossa mentalidade hoje, deste tempo moderno, que as pessoas dizem que estão muito mais à frente, é algo muito difícil. E a não ser que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós somos muito mais inclinados a dizer, eu consegui, eu fui capaz, eu tive força, eu venci, aqui estou eu, a pulso, mas cá estou eu. Não foi fácil, mas eu consegui controlar-me. Não foi fácil, mas cá estou eu. Olhem para mim. Mas lá vem Deus, com o seu jeito de ser Deus e como um Deus deve ser. E frequentemente, muito mais do que nós gostaríamos, meus amados irmãos, conduz-nos por muitas batalhas na nossa vida. E essas batalhas, como eu vos falava a semana passada, servem exatamente para acabar com essa nossa ilusão de achar que somos capazes. De achar que tem tudo a ver connosco. De achar que é o nosso braço. O profeta avisou-nos, ele disse, maldito o homem que
confia no homem e que faz do seu braço a sua força, não é? A gente sabe isso. Alguns de nós até sabemos de cor, viram? Eu recitei, está em Jeremias 17, não é? Mas não é pelo facto de eu saber de cor que às vezes isso é tão linear na minha vida, meus amados irmãos. Mas Deus, vez após vez, após vez, após vez, vai nos conduzindo, vai nos levando a batalhas, a lutas, a tribulações, a situações na nossa vida, para Ele ir destruindo. E o que Ele quer mesmo acabar é com essa ilusão na nossa vida, porque é uma ilusão, meus amados, que nós somos capazes. Que nós, se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos o bastante, se nós nos prepararmos o suficiente, nós vamos ser capazes. Quem é que diria a Pedro que ele ia negar Jesus? Ninguém. Ele estava capaz de o matar. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ninguém acreditava nisso, muito menos Pedro. Mas lembram-se do que nós estamos lá a estudar no Evangelho de João? Ele conhece o homem. Ele conhece o homem por dentro. Ele conhece a natureza do homem. O Salmo 21 ensina-nos que o rei é sustentado pela graça soberana de Deus. E que ele é firmado, ele é estabelecido pela sua misericórdia, pela misericórdia divina de um Deus que é cheio de amor e misericordioso e longânimo. E quando o rei é exaltado, ou quando tu és exaltado, quando tu apareces, não esqueças que isso só acontece para a glória de Deus. Versículos 1 a 5. O rei vai se alegrar, o rei alegra-se na salvação concedida por Deus. Reparem o que nos diz a palavra. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. O rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração. Lembras-te do que estava no versículo 4 do Salmo 20? Olha o versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Olha o 21. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Como ele exulta, como ele está cheio de gratidão, como ele está cheio de alegria, como ele está cheio de gozo. Ele exulta com a tua salvação. Reparem, o rei não se alegra em si mesmo, no seu exército, na estratégia. A sua alegria, o seu grande gozo está onde? Na força do Senhor. O nosso coração sempre ele tenta encontrar falsas seguranças. Como eu vos dizia a semana passada, não é? O homem natural acredita que o dinheiro é que traz segurança. Se tivermos poder, status, isso é que traz estabilidade. Se nós tivermos controle, se nós controlarmos as coisas, aí nós vamos ter paz, aí estamos em paz. Esse é o coração natural. Esse é o nosso coração, é assim. O nosso coração é isso. Mas Deus frequentemente, como eu vos disse, Ele permite crises na nossa vida para nos mostrar. Lembram-se de eu vos falar a semana passada dos ídolos, não é? Que esses ídolos do nosso coração não são capazes de sustentar esse coração de maneira firme, alegre e em paz. Ele traz isto, aquilo e o outro à nossa vida, só para Ele nos mostrar, para deixar claro que esses ídolos que nós levantamos frequentemente na nossa vida, eles não são capazes
de trazer essa segurança, esse gozo, essa alegria, essa paz que o nosso coração precisa. E é verdade ou não, meus amados irmãos? É verdade ou não? É verdade ou não? Temos dinheiro e o nosso coração está descansado? Não. Mas nós achamos que sim. Não é? Temos estabilidade e ok, pronto. E estamos? Não. Não. Estamos agora num momento da nossa vida que nós até conseguimos controlar as coisas e temos paz? Não. Por que não? Por que não? Porque Deus nos mostra dia após dia que não é isso. Que esses ídolos que nós erguemos, às vezes muito subtilmente, no nosso coração, eles não são capazes, eles não conseguem sustentar no sentido de alimentar, de trazer gozo, mas também sustentar no sentido de trazer sustentabilidade, vocês entendem? Já há muita ideia de nós, não é? Da sustentabilidade, vocês entendem? Não é? Criarmos um negócio que seja sustentável, termos uma família que seja sustentável, inventarmos a gente cria alguma coisa, que esta propriedade aqui, ela ela sustenta-se, vocês entendem? Isso, hoje em dia, isso galga nas mentes do ser humano. E não penses que é só lá fora, muitas vezes na igreja isto também acontece. Às vezes até na nossa religiosidade, nós achamos que se nós formos bons religiosos, se nós estivermos sempre no culto, se nós estivermos, e não estou a dizer que não devemos estar, vocês entendem? Mas não é isso que faz. Mas eu sei que se o Senhor for tirando esses ídolos do nosso coração, nós estaremos não pensando que o nosso estar vai fazer isso, mas que Ele é o que faz isso. Os irmãos entendem? Jesus falou-nos disso, só que nós às vezes somos... Bom, a gente esquece, isso é a verdade. Nós esquecemos, nós temos a tendência de nós nos esquecermos. Jesus falou que é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Lembras-te disso? Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Enquanto o tempo é bom, tudo parece que está firme. Tudo está impecável, não é? O problema é quando se levanta a tempestade. Quando se levanta o vento, quando há enchentes. Então aí é que a estrutura revela a sua falta de sustentabilidade, a sua falta de firmeza. Lembra-se o que é que Jesus disse? Aí em Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Porque termos a casa edificada sobre a rocha, sermos obedientes à palavra, vocês entendem? Vivermos segundo as Escrituras, não quer dizer que não temos problemas. A chuva caiu. A chuva cai. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, tal e qual como na outra casa. Transbordaram os rios, igual. Sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Qual a diferença? E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que o Senhor Jesus nos está a querer dizer? O que é que Jesus estava a querer dizer àquelas pessoas que
o ouviam. Isto que Salmo 21 diz. Que somente aquilo que é fundamentado em Deus é que permanece. É que é sustentável, é que se sustém, é que aguenta. Amém, meus amados? Amém? Amém? Não serve nada ouvir e não praticar. Isto é o quê? Ouvir e não obedecer. Bom, só te vai enganar. O apóstolo Tiago, ele diz, enganando-vos a vós mesmo. Não enganamos mais ninguém. Mas mesmo que consigamos enganar alguém, não enganamos a Deus. Mas sabe o que é que Tiago vai dizer? Algo impressionante. E quando eu digo impressionante, eu estou a medir o sentido da palavra. Deve-nos impressionar. Deve causar impressão na nossa vida. Ele diz, enganando-vos a vós mesmos. Cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu medito na palavra, cada vez que eu ouço a palavra, pregada por mim, ou seja, por quem for, de uma forma fiel, e eu não lhe obedeço, eu não estou a enganar mais ninguém. Estou a ser eu próprio enganado. Eu estou a construir sobre a areia. Eu estou em perigo. Eu estou em perigo. Porque uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu nunca ter ouvido. Bom, não. Agora uma coisa é eu ouvir. E porque eu ouço, então eu acho que já sei. Bom, eu sei, eu já ouvi. Outra vez, Domingos. Mas não é quantas vezes eu ouvi. É como é que eu ouvi. Amém, meus amados? Amém. Satisfizeste-lhe o desejo do coração. Lembram-se o que é que nós falámos acerca disso? O rei da aliança, o rei Davi e todos os reis, não deveriam possuir aqueles desejos autónomos. Isto é, o rei não devia governar, o rei não tinha total liberdade. Vocês entendem? Lembram-se disso? Nós fomos a Deuteronômio 17. Não é? O rei não tinha total liberdade para governar. Ele não podia governar segundo a sua própria vontade, pois não? Lembram-se? De acordo com os seus impulsos, com o que ele estava a sentir, segundo as suas ambições pessoais, o que ele mais gostava, o que ele queria ver. Ele devia viver totalmente sujeito, ele devia se submeter, dia após dia, à vontade de Deus, que estava revelada aonde? Que ele sentia no coração dele. Eu sinto que o Senhor quer isto de mim. Era isso? O que é que ele foi chamado? O que é que ele foi chamado a fazer? Vocês lembram-se? Eu vou só recordar isso. Deuteronômio 17, versículo 18 e 19. Também quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. O rei devia ler a palavra de forma contínua, dia após dia. Porquê? Porquê que ele devia fazer isso? Porque Deus queria. Mas o que é que Deus queria? Deus queria reis submissos. Deus quer um povo submisso, um povo que se submeta à sua palavra. Não um povo cheio de ideias, cheio de inovações, cheio disto. Não, Deus quer um povo. Deus não te chamou para inventares. Deus chamou-nos para lhe obedecermos. Há gente que gosta de inventar. E se fizermos assim? E se formos fazer desta maneira? Não é? Sabem porquê? Porque isso alimenta o nosso ego. Quem foi a ideia? Não é? Para essa história da minha sogra, não é? Quem é que trouxe as couves? Não é? Já agora, para quem não sabe, a história das couves é... Havia uma irmã que levou umas couves para a minha sogra e a minha sogra disse, oh, glória a Deus. Ele disse, glória a Deus, não. Quem é que trouxe as couves? Ela. Não é? É verídico, não é uma história, não é inventado, não é? Mas o pessoal gosta, nós gostamos disso, não é? Vocês percebem esse nosso coração. Não é para inventar.
precisas criar coisas novas, não precisas inovar e temos que inovar para ver se... Não. Lê a palavra todos os dias. Escreve. Para quê? Para te submeteres. Amém, meus amados, para te submeteres. Deus cria o coração do rei, mas não só o coração do rei. Deus quer os nossos corações, o meu e o teu coração, corações moldados pela palavra. Deus queria que os reis que governassem sobre o seu povo fossem reis dependentes dele. Vocês entendem? Sabe quando as pessoas começam a atingir um certo estatuto, Bom, vejam um rei. Ele acha que não depende de ninguém. Tem tudo, não falta nada. Bom, então não depende. E o problema é que quando nós achamos que temos tudo, nós também somos esses reis. Ou não somos? Somos, meus amados, somos. Somos. Graças a Deus que a sua graça sempre toma a iniciativa. Ela sempre avança na nossa direção. Vê o versículo 3. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Pois o supres das bênçãos de bondade. Deus vai adiante do rei com as suas bênçãos. Deus sempre vai adiante. A graça sempre toma a dianteira. Lembras-te de Abraão? Quando nós pensamos em Abraão, lá atrás, o que é que tu achas quando tu pensas em Abraão? Abraão não estava à procura de Deus. Abraão não estava a pensar, vocês entendem, em construir um povo santo, um povo que agradasse a Deus. No livro de Josué 24, versículo 2, diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente habitavam além do Eufrates vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviam a outros deuses. Era assim que era Abraão. Eles serviam a outros deuses, como tu e eu. Quem é que foi adiante com as bênçãos da sua bondade? Deus, a graça. A graça não há só no Novo Testamento graça. Há graça abundante no Antigo Testamento. Foi Deus que foi ter com Abraão. Reparem em Gênesis 12. Deus vai e invade a história de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Deus, tu supres, pois o supres das bênçãos de bondade. Ele vem e ele invade. Ele vem adiante com a sua bênção de bondade. Não é só sobre o rei. Foi sobre Abraão. Foi sobre Davi. Lembras-te de Davi? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi era quem? O irmão esquecido daquela família. Lembram-se? Eu não vou ler, senão nós vamos gastar muito tempo. Eu já gastei 34 minutos. Eu acho que isto começou a contar antes de eu. Ele era o esquecido. Estava lá a pastorear as ovelhas. Davi, rei. Completamente o quê? Improvável. Completamente improvável. Mas sabes, foi ele que Deus escolheu. E Deus vai adiante. Deus vai adiante. Deus, de uma maneira mais frequente do que nós nos apercebemos, porque nós somos muito
rápidos para outra coisa e muito lentos para nós observarmos a sua palavra e a maneira como Deus age. Não é? Mas se nós formos um pouco mais devagar, mais vagarosos, nós vamos perceber que um simples pastor de ovelhas, Deus vai adiante dele e ele enfrenta um gigante, Golias. Humanamente, diz-me lá, completamente impossível. Bom, até chega a ser irracional meter um jovem, um rapaz, diante daquele gigante, não é? Quem é que concorda com uma coisa dessas? Completamente improvável. Mas sabes uma coisa? Não sei se tu reparas a beleza das Escrituras, mas Deus gosta de nos mostrar e de nos provar que a vitória na nossa vida pertence a Ele. Que Deus maravilhoso. Bom, se você o que quisesse provar que alguma coisa boa que acontece na tua vida tem a ver comigo, isso era muito mau. Mas Deus querer demonstrar dia após dia, de Gênesis a Apocalipse, em cada uma das nossas histórias, que afinal é a história dele. Ele quer continuar a provar, vez após vez, que cada vitória que tu ou eu alcançamos pertence a Ele. Foi Ele. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá rápido. Eu gosto de ler a palavra. Não sei como é que é com vocês. Capítulo 17, versículo 42 em diante. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Quem era este filisteu? O Golias. Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Porque do Senhor é a guerra. Aquele miúdo, ninguém lembrava dele. No capítulo 16 atrás, o profeta vai lá à casa do pai, Jessé, começa pelos irmãos, talvez eles eram aqueles que estavam para ser reis. Deus vão passando, Deus diz a Samuel: Samuel, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Samuel pergunta: então, mas não tens mais filhos? Não há mais ninguém? Esquecido, percebes? Eu não sei se da tua família tu eras sempre o lembrado, se eras o esquecido, ou se eras aquele que ninguém se queria lembrar. Isso não importa. Isso não importa. O que é isso para Deus? É Deus. É Deus que faz. É Deus que faz. Ele diz: sim, está lá o mais moço, sim, o Davi, está lá a guardar as ovelhas no campo. Então tens que ir buscá-lo. Quem é que toma a iniciativa? Quem é que supre das bênçãos da bondade? Quem? Deus. Cristo.
Tudo isto aponta para além de Davi, tudo isto aponta para além de Abraão, tudo isto aponta para Cristo. Senhor Jesus que se humilhou, que sofreu, que morreu, mas que depois ele foi exaltado. Diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ok, uau. Percebes a obediência? Obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E é diante deste nome que todo o joelho se dobrará e que toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Jesus saltou aqui etapas porque era Jesus? Não saltou etapas. Ele humilhou-se. Sabes, uma oração que eu aprendi a fazer para mim mesmo é: Deus, humilha-me. Amém, meus amados? Humilha-me. Humilha-me. Porque sabes qual é a minha tendência? Eu já percebi sabes qual é a minha tendência? Orgulhar-me. A tua não é? Se humilhou. Quem? Jesus também. Sim, Jesus se humilhou. Ao ponto de quê? De ele se tornar obediente. Aquele que podia governar, aquele que criou todas as coisas, aquele que podia abrir a sua boca e tudo. O que é que ele faz? Ele escolhe, ele decide, ele humilha-se e ele decide obedecer. Então. E tu achas que eu não preciso pedir para que o Senhor me humilhe? Não sei como é que é contra ti. Uma coisa eu observo em mim, nem preciso olhar para outros, que eu gosto muito de glória sem cruz. Não sei se percebes o que eu estou a dizer. Eu gosto muito de glória sem cruz. De vitória sem submissão. Vocês entendem? Vitória se eu chorar muito, se eu pedir muito, mas sem me submeter, sem obedecer, sem estar debaixo, sujeito à palavra. Eu quero é vitória, mas eu não quero ver se eu estou sujeito à palavra. Eu quero é que vencer, porque afinal eu sou um filho de Deus. Meus amados, todas essas coisas que nós somos assaltados, isso não vem das Escrituras, isso não vem do coração de Deus, isso não vem do trono, isso vem da nossa natureza caída. Queremos vitória sem submissão. Queremos exaltação sem humildade. Mas todos nós já percebemos que no reino, para alcançar a coroa, é preciso passar pela cruz. E tu achas que é fácil passar pela cruz? Jesus disse: se é possível, passa de mim este cálice. No entanto, faça-se a tua vontade e não a minha. Sabes quantas vezes? Sabes quantas? 3 vezes. Ele foi e fez a mesma oração. Ele foi e fez a mesma oração. Essa é a oração do Filho de Deus. Tu és um filho de Deus, uma filha de Deus. Essa é a tua oração. Essa é a minha oração. Amém. Não dá, meus amados. Não dá. Quem prometeu dar tudo sem cruz não foi Deus. Foi Satanás. Satanás é que disse a Jesus: não precisas ir à cruz. Lembras da tentação de Jesus no deserto? Se tu me adorares, se tu me adorares, servires, se tu em vez de sujeitares ao Pai, de submeteres ao Pai, não precisas ir à cruz, eu vou-te dar tudo. Sabes, quem promete glória sem cruz, não é? Não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nem o nosso Pai,
que nos adotou. Isso não vem dele, meus amados. O rei é sustentado pela presença e pela misericórdia de Deus. Versículos 6 a 7. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O encheste de gozo com a tua presença. Aqui está o centro espiritual do Salmo. O maior bem do rei não é o poder, não é a riqueza, não é a estabilidade política, não é não haver guerras. Sabes, o maior bem do rei, aqui do Salmo, sabes qual é o maior bem do rei? É a sua presença. A presença de Deus na vida dele. Esse é o maior bem. Esse é o maior bem. O maior problema do homem, meus amados, o homem pensa que o seu principal problema é um problema financeiro, é um problema emocional. Mas o maior problema, sabes qual é o maior problema do homem? É ele estar separado de Deus. É Deus estar ausente. Esse é o maior problema. Sabes qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema. O nosso maior problema. Meus amados, como eu já vos disse, é possível ter dinheiro, ter conforto, termos sucesso, termos reconhecimento e ainda assim sermos pessoas vazias, estarmos vazios. Percebes? Porque aquilo que nos enche, aquilo que nos preenche, aquilo que nos contenta, no sentido de contentor, de estar cheio. Lembras-te de Paulo? Paulo diz, eu já aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Quando tenho muito e quando tenho pouco. Ele estava... Porquê? Por causa da presença. Da presença. Sabes porquê, meu amado? Porque o teu coração, o meu coração, o nosso coração, foi criado para Deus. Foi criado para Deus. Santo Agostinho tem uma frase que diz o seguinte, que eu acho belo, e eu queria ler para vocês. Ele diz assim, fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Percebes? Santo Agostinho, ele percebe. Ele consegue discernir que ele foi feito para ele. E não há maneira de encontrarmos sossego, repouso, descanso, a não ser nele. É por isso que tu e eu somos tentados todos os dias a não desfrutarmos da sua presença. Ou nós sabemos que Deus é onipresente, Deus está em todo lado, percebes? Mas sabes uma coisa? Tu podes vir a esta reunião, tu podes estar aqui, estás aqui presente e podes ir embora e não teres o mínimo contacto, o mínimo de relação comigo. E tu estiveste aqui. E estiveste presente. E eu também. Mas aconteceu alguma coisa? Houve alguma relação? Houve alguma conversa? Houve alguma proximidade? Percebes? Desfrutámos alguma coisa um do outro pelo facto de estarmos no mesmo sítio? Pode acontecer que não. E muitas vezes não é entre mim e ti. É entre eu e Deus. Ele está. Nós sabemos que Ele está. Mas o facto de eu estar presente e Ele estar presente, não acontece nada. É como se não tivesse. Ele está, mas é como se não tivesse. Eu estou, mas é como se não... Alguém já conseguimos perceber isso? E a nossa maior necessidade não é estarmos onde Ele está, é estar com Ele, é estar nele. Amém, meus amados? Salmo 16:11 diz assim,
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quando não dá para tu ou eu estarmos com Deus e nós estarmos entristecidos. Não dá para tu ou eu estarmos com Deus e não estarmos satisfeitos. Percebes? Não há como. Porque na sua presença há delícias por toda a eternidade, perpetuamente. Êxodo 33, Moisés vai dizer: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Eu não quero coisas, eu não quero a terra que mana leite e mel, eu não quero o melhor lugar da terra, eu não quero toda a riqueza, eu não quero toda a abundância, eu não quero todo o status, eu quero-te a ti. Se tu não fores, amém. Amém, meus amados. Onde é que Moisés tinha sido criado? Foi onde? No palácio. Tudo aquilo ele tinha, meus amados. Tudo aquilo ele tinha. Ele era chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo. Mas sabes o que é que o autor aos Hebreus, agora não quero meter em Hebreus, que o Levi está a dar Hebreus, dou só aqui um cheirinho, está bem? Mas o autor aos Hebreus diz que ele desprezou tudo isso para ser maltratado com o povo de Deus. Porque ele tinha em vista o invisível. Amém? Ele estava disposto a sofrer a vergonha de Cristo, a humilhação. Ele viu para além do visível. Percebes? Ele viu para além disso. Ele disse: se a tua presença... Ele já tinha tentado, lembras-te? Com a sua força, com a sua dedicação, com o seu jeito, não é? Ele percebeu, Deus providencialmente, porque a sua bênção vai sempre adiante. O que é que acontece? Incrível! A filha da filha de Faraó apanha-o no cesto no rio. Quem é que a filha de Faraó vai chamar para cuidar daquele menino? A mãe dele! E grande coincidência. É. Eu não sei se tu ainda acreditas em coincidências, mas eu quero dizer-te, não há coincidências. Há propósito, há decreto de Deus. E aquela mãe ensinou o seu filho. E chega a um ponto que ele está no palácio, mas ele percebe que ele não é do palácio. Ele é do outro povo. Tanto que ele, quando percebe que o egípcio está a lutar com o israelita, o que é que ele faz? Ele vai lá e mata-os. Só que ainda não era o tempo de Deus. Mas percebes aquilo lá? E ele vai para o deserto. 40 anos. Sofrer. Ser trabalhado. Percebes? Ser moldado. Sabes uma coisa? O Senhor está fora do tempo, mas Ele é o Senhor do tempo e Ele não desperdiça tempo. Aquilo que tu pensas: ei, viste ele, foi agora, matou, não é? Ei, já foi o propósito, acabei com tudo. Não. Deus estava só a ensinar, não é assim, não é com a tua força, não é? Mas Deus vai, manda, não é? Faraó uma vez, e aquilo não vai, 2 vezes e não vai. E cada vez, Deus manda-o ir lá para ele convencer o Faraó. E do outro lado está Deus a endurecer o coração do Faraó. Parece que Deus está contra ele. Nunca mais, cada vez pior. É isso, Deus está nisso tudo. Deus está envolvido nisso tudo. Ele está sempre à frente com a sua bênção. Sempre à frente, sempre adiante. Amém? Porque, afinal, o que Deus quer fazer contigo, o que Deus quer fazer com o seu povo, é que confiemos nele. É que confiemos nele. Versículo 7. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. É pela misericórdia. Fala da fidelidade. Ainda hoje cantávamos, não é? Tua fidelidade é grande. É ou não é? É imensa. É imensa. Ele diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a Ele mesmo. Ele é fiel e ponto. Sabes porque é que tu estás aqui? Não é por causa da tua fidelidade, é por causa da fidelidade dEle. É porque Ele é fiel à sua aliança, ao seu pacto. Quando Ele te chamou, Ele disse: tu és meu e haja o que houver, aconteça o que acontecer, tu vais lá chegar.
É misericórdia. O profeta diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Já consumiu tudo, está tudo. Nós ainda não fomos consumidos. É a misericórdia de Deus que se renovam a cada manhã. Deus quer levar-te a confiares na sua fidelidade, na fidelidade da aliança, do pacto que Ele fez, do seu amor perseverante. Quantas vezes tu percebes, à medida que os dias vão avançando, que não é o teu amor a Ele que te faz perseverar, mas é o amor dEle para contigo que te faz tu não desistires. Amém. Amém, meus amados. Amém. É a sua graça sustentadora. Meus amados, assim como uma criança pode dormir tranquila durante uma tempestade. E porquê é que ela pode dormir tranquila? Porque ela sabe que o Pai está ali, está presente. A paz que essa criança tem, a tranquilidade que essa criança tem, não vem da ausência da tempestade, mas da confiança que ela tem naquele que cuida dela. Percebes? Lembras-te quando nós começamos a ensinar os nossos filhos a nadar numa piscina, né? A gente diz, bora, lança-te, e nós lá dentro da água. Vamos, força, manda-te. E eles têm medo, pequenino, medo da água, medo de se lançar, mas os nossos braços esticados, e até que ele vai, uau! Se não fossem os nossos braços, o que acontecia? Mas ele habitua-se a confiar. E quando vez que ele vê lá os braços na piscina, ele manda-se, ele não quer saber, ele está seguro. É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Deus quer fazer comigo. Ele é de confiança. O rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Isaías 26:3 diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que confia em ti. Meus amados, nós como crentes, nós não perseveramos, nós não nos mantemos porque somos fortes, mas porque o Senhor nos sustenta, porque Ele é forte. Tudo isto aponta para quem? Para o Senhor Jesus. Diz lá, só Ele confiou de uma forma perfeita no Pai, quando todos o abandonaram, quando tudo dizia o contrário, percebes? Ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo diz o contrário, tudo, mas eu não quero saber, é em ti. Ele diz, Deus meu, porque me desamparaste? Mas a seguir ele diz, não, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mesmo quando nada faz sentido, eu sei que há sempre uma coisa que faz sentido. Eu lançar-me em Deus. Eu lançar-me em Deus. Amém, meus amados? E todos os que são unidos a Ele serão perseverados. João 14:19, eu citei este versículo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Vamos avançar. Versículos 8-13. O rei triunfa sobre todos os seus inimigos. Agora o salmo vai mudar de tom, não é? Agora aparecem juízo, ira divina, derrota dos inimigos. Ok. Precisamos dar aqui um pouco de atenção. O rei não é apenas Salvador, como se isso fosse pouca coisa. Não, Ele também é Senhor. Ele também é juiz. Diz que o governo está sobre os seus ombros. É Ele que governa. Ele é soberano. Versículo 8 diz, a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Queres que eu traduza o que é que quer dizer em português o grego todos? O que é que quer dizer? O que é que quer dizer todos? É o quê? Ei, vocês sabem, hein? Todos é todos. Todos é todos. Ninguém escapa. Ninguém escapa do governo de Deus. Ninguém escapa da justiça divina, meus amados. Ninguém escapa do reinado do Senhor Jesus. Quando nós afirmamos ninguém escapará do governo de Deus, da sua justiça divina, do reinado de Cristo,
nós estamos aqui a declarar uma das verdades mais centrais e mais importantes das Escrituras. Que Deus reina soberanamente sobre toda a criação. Meus amados, o homem até pode ignorar a Deus, negá-lo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É uma insensatez, mas ele diz, não é? A palavra de Deus diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas não é pelo facto de ele dizer não há Deus, que não há Deus. Há Deus, mas é uma insensatez, mas ele diz. O homem até se pode rebelar contra Deus, até pode brincar, zombar de Deus, fazer anedotas. Mas a verdade, meus amados, o homem pode fazer isso tudo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa, esses povos, como diz o Salmo 2, essas nações estão fora do domínio de Deus, porque não estão. Porque não estão. O governo de Deus é universal. As Escrituras, a palavra do Senhor, a Bíblia, não nos apresenta como se Deus tivesse uma autoridade limitada. Deus vai só até aqui e o resto Ele não. Não, meus amados. Ele governa de forma absoluta sobre tudo e sobre todos. O Salmo 103, 19 diz assim, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Sobretudo é isso mesmo, é todos. Nada escapa, nada foge, nada escapa ali do seu conhecimento. Ele sabe muito bem aquilo que tu não vês, aquilo que o outro não vê, aquilo que o outro não sabe. Deus conhece, Ele sabe. Sabes, nada escapa da sua autoridade. Nada. Da sua providência. O homem bem tenta viver, como eu dizia no início, como se fosse autónomo. Desde o Éden. É ou não é? Incrível, desde o Éden. O homem tenta aqui governar a sua própria vida. Definir o bem e o mal. Percebes? Por ele mesmo. Não é? Ele tenta fazer isso desde o Éden. Vocês dizem que isto é errado. Mas eu até não acho tão errado. Eu não estou a ver. Não é o que tu achas ou o que eu acho. É o que Deus acha. Mas o homem tenta. O homem tenta. O homem religioso tenta. Tenta fazer isso. Tenta viver independente de Deus. É a minha opinião. A serpente prometeu isso, não foi? Foi. Sabes o que é que a serpente disse? Tu serás como Deus. Queres coisa mais... Tu serás como Deus. Percebes? Tu vais discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. A mim ninguém me dá... Vocês já ouviram? A mim ninguém vem cá dar lições. Vocês pensam que eu sou um totó? Okay? Não, a mim ninguém... Eu sei muito bem o que é certo, o que é errado, o que é que quero para a minha vida. Vocês entendem? Vocês nunca ouviram? Tenho livre-arbítrio. Então, não tenho livre-arbítrio. O que é isso, não ter livre-arbítrio? Era o que faltava. Claro que tenho livre-arbítrio. Então a gente não escolhe. Não é? A Eva, a serpente, não foi lá, não é? Ela anda por aí, ela anda por aí. Não é? Serás como Deus. Era o que faltava agora. A gente somos umas máquinas, não? Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Quem tudo na minha vida, ao mínimo pormenor, enquanto durmo e estou acordado, Ele dominasse sobre todo o mínimo pormenor da minha vida. Quem me dera. Quem me dera. Que o Senhor tenha misericórdia. Esse continua a ser o grande projeto da humanidade caída. É, eles ser autónomos, sem Deus. Claro que as pessoas não declaram isso. Mas nós conhecemos muitas pessoas que caminham dentro das igrejas e esta palavra não é autoridade para elas. E se esta palavra não é autoridade para elas, Deus não é autoridade para elas. Embora elas digam que Ele é o Senhor. E cantem, e chorem. E tenham muitas emoções. Amém, meus amados. Amém. Amém. Confiar em Deus, meus amados, não é eu me emocionar, embora possa envolver.
Confiar em Deus é eu tomar a decisão de lhe obedecer dia após dia. E para eu tomar essa decisão, sabem uma coisa? Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. A soberania dele, meus amados, quando eu digo que Deus é soberano, que Ele governa sobre tudo, não depende do homem, não depende de nós, meus amados. Não depende do nosso reconhecimento. Consegues perceber isso? Ok, bom, tu negas, mas isto não muda nada, Ele continua a ser Deus. Percebes a lei da gravidade? Percebes a lei da gravidade? Tu podes dizer que não existe. Mas tu não consegues mudá-la. Tu levas com a consequência dela. Mete lá em cima no quinto andar e depois diz que não há lei da gravidade. Depois conta uma história. Não vais contar. Alguém não entender? O que é que serve dizer? Deus não existe, Deus não é assim, não é como vocês dizem, não é como a Bíblia diz, quem é que diz? Ok, podes dizer o que tu quiseres, mas isso não muda as coisas. Isso não vai mudar as coisas. Nada. Embora o homem diga, Deus não, a Bíblia não, ou não diga, mas faça como se dissesse. Vocês entendem? Às vezes as pessoas não confessam com a boca, mas a vida diz isso. Isso não muda nada, continuam presos a isso. Deus existe e Deus é soberano. E é como Deus diz e ponto. Mesmo que o homem negue a Deus, meus amados, ele continua a viver debaixo do seu governo. Sabes porque é que o homem continua a respirar? Por causa da providência divina, senão ele não respirava. Percebes? Se ainda abres os olhos, ainda respiras, ainda vives, ainda tens fogo, é Deus. Embora tu digas que não, mas é Deus. Amém? Embora ele diga, não existe inferno, mas mesmo que ele diga todos os dias, a cada instante, não existe inferno, não existe Deus, ele está a caminhar para o tribunal, ele vai se encontrar com o seu Criador lá adiante, mesmo que ele diga que não, nada muda, ele está a caminhar para o tribunal de Deus, ele vai se encontrar com o seu Criador. Não dá para escapar à justiça divina. Sabes, muitas pessoas vivem o seu dia-a-dia como se nunca tivessem que prestar contas a ninguém. Eu faço o que eu quero. Ok, tudo bem. Um dia tu vais te encontrar com Deus. E vais dar contas do que tu falaste, de cada palavra frívola que saiu da tua boca. Percebes? Tu fizeste com o teu corpo, tudo. Tu vais dar contas. Mas há pessoa que vive como se nunca tivesse dado. Comigo agora era o que faltava. Eu não gosto de me sentir preso. Eu não gosto que mandem em mim. Sério? Era o que faltava agora. Comigo homens não mandam. Não, mas Jesus disse que deu homens à igreja para conduzirem a tua vida, o qual tu deverias prestar contas. Não. Pronto, ok, tudo bem. Está tudo porreiro. Não muda. Percebes? Não muda. Há pessoas que vivem como se o pecado não tivesse consequências. Tem consequências. Mas elas vivem como se não tivesse. Porque não acontece no dia a seguir. Não tem problema. Porque os anos passam e eles vivem como se não tivesse consequências. Mas têm consequências. Eles vivem como se Deus fosse indiferente ao mal. Pronto, para Deus isso não tem importância. O mal, ele já sabe, né? Todos nós somos fraquinhos. Né? Para isso já dá jeito de ser fraco. Para desculpar o pecado, vocês entendem? Para justificar o mal. Mas sabes o que é que as Escrituras dizem? Dizem que Deus julgará toda a injustiça. Eclesiastes 12, 14. Diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada vai ficar oculto. Tu dizes assim, bom, vocês entendem? Vocês já pensaram o que era a nossa vida, meus amados? Quem sabe, quem já leu Banda Desenhada? Vocês sabem aquela nuvenzinha que aparece assim, aquela bolinha com uma seta, e a gente lê o que ele está a pensar, vocês entendem?
A gente sabe o pensamento dele. Imaginem que nós andássemos com uma coisa e as pessoas liam o nosso pensamento. Como é que era? Diz-me, como é que era? Não digas, pensa só. Mas Deus sabe. Deus não precisa de... Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. Deus sabe se tu estás assim aí a olhar para mim com essa carinha. Gostas muito de mim ou se... Aí, às vezes eu queria ler, ainda bem que eu não leio. Não é? É isso, meus amados. É isso que estamos a falar. É disso que nós estamos a falar. Deus não conhece só o que nós fazemos. Deus conhece a motivação com que nós fazemos. Uau! Eu fiz isto, eu disse isto, mas tu não sabes a motivação que eu disse. Estás a pensar que era isso, mas não era isso. Era, ok, bom, eu posso me enganar, claro. Mas sabes, Deus sabe. Deus sabe. As palavras, as ações. As Escrituras mostram-nos, irmãos, que o homem até pode resistir temporariamente. Os homens constroem impérios e durante um tempo eles existem. Eles desafiam Deus, perseguem a verdade, exaltam o pecado. Mas não te esqueças, toda a rebelião é temporária. Tem um tempo determinado. Toda ela. Lembram-se quando nós estudámos o Salmo 2? Se tu fores aí ao Salmo 2, diz que as nações se enfurecem. Elas se levantam contra o Senhor. Elas resistem ao seu ungido. Mas no versículo 4, vê aí qual é a resposta. Diz que o Senhor se ri. Ri-se aquele que habita nos céus. Sabes porquê que se ri? Porque nenhuma ameaça humana... As pessoas acham, se tomarem essas posturas, se viverem dessa maneira, que estão a ameaçar Deus, ou a igreja de Deus. Mas, amados, nenhuma rebelião humana ameaça verdadeiramente o reino de Deus. Não, de maneira alguma. Vocês já viram uma criança na praia? Ele construiu ali... Construiu ali aqueles bonecos, aquelas coisas com a areia, né? Os baldes, mas depois as ondas, a maré começa a encher, né? E vem e a criança começa a fazer uma birra ali, bater o pé para a água, não vi, bate o pé. Mas acham que o oceano respeita aquela criança, mesmo que ela faça a maior birra e bata com o pé para segurar a água? O oceano vai acabar. Isso é Deus. Isso é Deus. Às vezes quem acha o contrário é essa criança, faz essa birra de criança, achando que ele é capaz de manter os seus castelos de areia. Não, meus amados. Não pode. Não dá, meus amados. A criança pode protestar, tu podes protestar, o homem pode protestar, pode gritar, pode fazer birra, pode resistir. Mas não interessa, o oceano vai avançar. Deus vai avançar. Essa é a figura que o homem faz diante da soberania de Deus. Como se ele pudesse fazer alguma coisa perante isso. O Evangelho torna isto glorioso. Para o incrédulo, esta verdade, como o Dani nos lia lá em Malaquias, para o incrédulo esta verdade é aterradora. Percebes? Ninguém vai escapar do juízo divino. Isto é aterrador. Mas para o crente, é a fonte da nossa esperança, meus amados. Sabem porquê? Porque às vezes aqui, diz-me só, às vezes aqui não parece que o mal vence. Parece ou não parece? Às vezes parece. Às vezes parece. Às vezes parece que aqui, neste mundo, a injustiça triunfa. Ou não parece? Não é? Quanto melhor tu queres, quanto mais, parece que, e vem, e vai. Pá, às vezes parece. Mas sabes uma coisa? O diabo não vai prevalecer. Ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Cristo reina de forma soberana. Apocalipse 19
de 11 a 16, diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele Cristo, aquele Jesus, o Jesus religioso, que as pessoas veem sangrento, numa cruz, digno de pena, digno de compaixão, entregue na mão dos malfeitores, indefeso. Ele vai voltar, e não vai voltar assim. Ele vai voltar em glória, em autoridade, em juízo, estabelecendo plenamente o seu reino para derrotar definitivamente os seus inimigos. É isso também que o Salmo 21 nos diz. O homem moderno acredita que ele é o dono da sua própria vida, que pode definir a moralidade, que é certo o que é errado. Que mal é que tem? Quer ser mulher. Nasci homem, mas quer ser mulher. Que mal é que tem? Ninguém pode apontar. Percebes? Tem problema. Pode. Claro que pode. Claro que pode apontar. Claro que não é isso. Vocês entendem? Mas o homem moderno acha que é assim. Vocês entendem? É abismal. Como é que alguém chama uma igreja onde há gente homossexual, onde pastores são homossexuais? Isso existe, meus amados. Isso é real, isso acontece nos nossos dias. Porque o homem acha que pode. Vocês entendem, meus amados? Abominações, coisas horríveis. Diz que o homem acha que pode construir a sua identidade sem Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Se eu perguntasse ao Mateus, não é? Ele sabe dizer, não sabe? Sabe ou não sabe? Ele sabe. Mas sabem o que eu acho impressionante? É que nós ficamos impressionados porque ele sabe. Isto devia ser o mais natural. Um miúdo com 3 anos. Uau! Porque nós já ficamos achando que é uau. E é uau. Não, mas nós ficamos impressionados. Não! Se nós fôssemos falar dos nossos antepassados, nem tão atrás como isso. Só que a gente esquece. A gente nem sabe o nome do nosso avô, nem do nosso bisavô. A gente já não sabe nada para trás, porque a gente não quer saber de nada. A gente quer saber do agora. Mas não, meus amados. Não começou ontem. Não começou ontem. Essa pergunta não existia no tempo do teu avô. Mas hoje tornou-se... Não é quer dizer que não existisse o homossexual, mas não existia de uma maneira como está hoje. Percebes? Porque o homem acha que pode definir a sua identidade sem Deus. Eu sou o que eu quiser ser. Há um que quer ser cão, é cão. Há outro que quer ser gato, é gato. Há outro que quer ser não sei o quê. Define a identidade sem... Isso são os dias que nós vivemos hoje. Mas toda a humanidade, meus amados, está debaixo do governo de Deus. Eles vão sofrer sobre o juízo de Deus. Meus amados, louvado seja o Senhor, porque Ele fortalece o seu povo. Mesmo quando os governos se corrompem, as culturas acabam por se rebelar, o mal parece avançar, Cristo continua a reinar. Nada o surpreende. Nada surpreende Deus, meus amados. Nada ameaça o seu trono. Nada impede os seus decretos. Ninguém escapará. O governo é de Deus. Deus governa. Nada escapará da justiça, do reinado de Cristo. A única questão é: tu dobrarás perante o Rei agora, pela graça, ou só depois? Através do juízo. Mas que todos vão dobrar o seu joelho? Vão. A questão é essa. O homem até pode ignorar o Rei por algum tempo, mas jamais escapará do dia em que toda a criação reconhecerá que Cristo
reina soberanamente sobre todas as coisas. O Evangelho não remove o juízo, não. O Evangelho oferece o escape do juízo. O Evangelho não diz, Deus deixou de ser santo. O Evangelho diz, Cristo suportou o juízo em lugar do seu povo. Uau! Ele fez isso na cruz. Na cruz a justiça e a misericórdia encontram-se. O justo pelo injusto, Romanos 3, 25 e 26, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Amém? Aquela cruz, meus amados, a justiça e a misericórdia encontraram-se. Jesus sofre o juízo de Deus, mas naquela cruz não houve só juízo, também houve misericórdia. É por isso que tu e eu hoje estamos aqui. Louvado seja Deus. Deus permanece justo e justificador. Há um perigo com o Jesus moderno. O Jesus moderno é um Jesus, é um Cristo sem santidade, sem ira, sem juízo, sem senhorio. Esse não é o Cristo das Escrituras. O verdadeiro Cristo recebe pecadores arrependidos, salva de maneira graciosa, mas Ele exige fé, arrependimento, submissão, negação de si mesmo. Ele exige isso de nós. Hoje, por acaso, não tenho aqui ninguém da classe dos novos membros, mas eles estão a aprender isso. Nós fomos alcançados por boas notícias, muito boas, mas essas boas notícias causam em nós responsabilidade. Vocês entendem? Ele deu-nos tudo em Cristo, mas nós agora temos responsabilidade sobre isso. Negarmos a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz, segui-lo. Amém? Por isso, meus amados, embora muitos queiram conforto sem conversão, muitos queiram céu sem santidade, continuam a viver no pecado e acham que vão para o céu. Querem graça sem arrependimento. Isso não acontece. Querem salvação, querem Cristo como Salvador, mas jamais Cristo como Senhor. Isso também não acontece. Essa divisão não acontece. A Bíblia nunca separa Salvador de Senhor. Só quando Ele é o teu Senhor é que Ele te salva dos teus pecados. Se Ele não é o teu Senhor, tu continuas perdido dos teus pecados. Não há Salvador sem ser Senhor. Amém, meus amados? Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, todo o homem vai se curvar diante dele. Ou se curva voluntariamente agora, pela graça, ou de uma maneira involuntária, lá mais adiante no juízo. O homem moderno rejeita este Cristo bíblico porque não quer abandonar a sua autonomia, submeter-se ao senhorio de Deus. Mas o verdadeiro Evangelho continua a proclamar essa graça infinita, essa santidade infinita. Cristo salva os que se arrependem e julgará os que persistem na rebelião. O mesmo Cristo que abre os braços para receber pecadores arrependidos é o Rei Santo, diante de quem toda a rebelião será finalmente julgada. Mas o Salmo termina, versículo 13, com adoração. Exalta-te, Senhor, na tua força. Toda a glória volta para Ele. Toda a glória retorna para Ele. Começa nele e volta para Ele. Glória não ao homem, mas a Deus. É como alguém que foi salvo do naufrágio, meus amados. Ele não vai trazer glória à sua própria habilidade de saber nadar, à sua força, à sua inteligência. Ele glorifica, Ele traz glória àquele que o resgatou, àquele que o salvou das águas. Assim é o povo de Deus. Apocalipse 5,12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Amém, meus amados? Então o Salmo 21 aponta
para o Senhor Jesus Cristo. Ele foi humilhado, ele venceu a morte, mas ele foi coroado. Ele reina eternamente. Recapitulando os 3 pontos. O rei alegra-se na salvação de Deus. O rei é sustentado pela presença e misericórdia de Deus. E o rei triunfa sobre os seus inimigos. Onde é que está a tua confiança? No dinheiro, na estabilidade? Lembras-te? Nos carros e nos cavalos modernos? Em ti mesmo? Ou no rei que foi exaltado pelo Pai? Toda a verdadeira alegria, segurança e vitória pertencem ao povo que encontra satisfação, que encontra a sua satisfação suprema no Rei, sustentado eternamente. Esse povo que é sustentado para sempre, eternamente, pela graça soberana de Deus. Amém, meus amados? Que o Senhor ricamente abençoe os nossos corações e as nossas almas.